Funções inteiras estão evaporando dos escritórios e das fábricas do dia para a noite. E se existe uma percepção de que isso é só uma ressaca econômica passageira ou, sei lá, algum hype inflado pelo Vale do Silício, os documentos que pautam a nossa análise de hoje trazem um alerta bem frio. Muito frio, né? Nossa, demais. O alerta de que nós já fomos engolidos pela quarta revolução industrial. E a esmagadora maioria das pessoas está tentando sobreviver nela, usando as regras operacionais da terceira revolução ainda. Bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. É um prazer estar aqui para a gente destrinchar isso. E o que torna esse cenário particularmente perigoso, assim, é a invisibilidade dessa transição. Como assim invisibilidade? Nas revoluções anteriores, a mudança era física, sabe? Barulhenta. As pessoas viam as chaminés das fábricas subindo, ou os computadores gigantescos ocupando andares inteiros de escritórios comerciais. Sim, dava para ver a mudança acontecendo na sua frente. Exato, mas agora a revolução é silenciosa. Ela é totalmente baseada em dados e algoritmos que a gente não vê, e os materiais de pesquisa que estruturam nossa discussão hoje, que são muito focados em educação e letramento tecnológico, apontam justamente para esse abismo, sabe? O abismo da mudança estrutural do que a gente considera como trabalho. Isso, e a urgência quase dramática de uma adaptação profissional imediata para quem está no mercado. E cara, para não cairmos na armadilha de achar que tudo é novidade, a pesquisa faz um resgate bem rápido da evolução tecnológica. Mas o que me chamou a atenção na leitura não foi a linha do tempo da miniaturização do hardware em si. Não. O que foi, então? É que, nós passamos daquela restrição física gigante dos mainframes, cheios de válvulas, para hiperminiaturização dos transistores e chips quase num piscar de olhos, historicamente falando. Ah, sim, com certeza. A velocidade foi absurda. Mas a grande virada apontada pela fonte não foi o computador ficar menor, foi a rede ficar inteligente e onipresente. É o momento em que a gente deixou de olhar para o computador como uma máquina de calcular e passou a depender de uma malha neural global. Essa é a distinção fundamental para a gente entender como viemos parar aqui. A terceira revolução industrial nos deu a infraestrutura nua e crua. A rede conectou os pontos e o smartphone tornou essa conexão onipresente. Foi o ápice do acesso à informação, né? Exato, mas aí que tá. O acesso por si só é estático. A gente tinha terminais brilhantes nos nossos bolsos, mas ainda éramos nós quem precisávamos dar os comandos. A gente que tinha que buscar a informação, cruzar os dados na mão. Sim, tomar a decisão final. A tecnologia era só uma ferramenta passiva ali, aguardando a nossa instrução. Certo. Vamos destrinchar isso com uma imagem que eu pensei lendo o material. É como se a criação da ARPANET, lá atrás, e da internet fosse a construção de rodovias de asfalto. Perfeito. A infraestrutura base. Isso. E a web, depois, foi a criação dos carros, das lojas, das placas de sinalização, que tornaram essas rodovias úteis e navegáveis para pessoas comuns. Essa analogia é ótima porque mostra como isso tirou a computação do isolamento dos laboratórios, sabe? Mas, como a gente falou, era uma rodovia onde o humano ainda precisava dirigir o carro o tempo todo. O que nos leva diretamente ao que define essa tal quarta revolução industrial. Porque, olhando de fora, quem está só acompanhando os lançamentos, acha que as empresas só estão lançando celulares com câmeras melhores a cada ano. Parece uma evolução linear e previsível. Exato. Mas o conceito central que as fontes trazem para quebrar essa ilusão é uma palavra-chave: convergência. Convergência, isso é crucial. A gente não está mais falando de uma única tecnologia milagrosa isolada, como foi a máquina a vapor lá atrás. A gente está falando da fusão implacável entre o mundo físico, o digital e o biológico. E a mecânica dessa convergência muda absolutamente tudo nas regras do jogo. Porque até então, a automação clássica, tipo uma esteira de fábrica ou um software de contabilidade, já estava resolvida. Eram sistemas fechados fazendo tarefas chatas e repetitivas, né? Exato. Mas a convergência da quarta revolução pega tecnologias como a internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem, robótica, impressão 3D. E junta biotecnologia, nanotecnologia. Sim, e faz com que todas essas frentes operem como um ecossistema autônomo. O que é fascinante aqui
é que o foco deixou de ser apenas máquinas executando coisas. E passou a ser o quê, na prática? Passou a ser sistemas integrados, tomando decisões em tempo real, com base num volume de dados que um cérebro humano jamais conseguiria processar sozinho. Lendo os exemplos práticos das fontes, me veio outra imagem muito clara para quem está nos ouvindo. É como se, historicamente, a gente tivesse inventado vários instrumentos musicais incríveis, mas isolados. O piano, o violino, o trompete. E na terceira revolução, nós conectamos esses instrumentos por cabos. Perfeito. Mas agora, na quarta revolução, eles formam uma orquestra. E uma orquestra autônoma, onde o instrumento ouve e reage ao que o outro está tocando, ajustando o ritmo e harmonia ali na hora. Sem precisar de um maestro ditando cada nota. A analogia da orquestra ilustra perfeitamente o conceito de latência zero na tomada de decisão que os textos trazem. Tem aquele exemplo da agricultura no material, né? Esse exemplo é maravilhoso. Pensemos numa plantação moderna. Não se trata mais de um trator gigante ou de um sistema de irrigação que liga porque deu meio-dia no relógio. Não é mais no timer. Não. A engrenagem atual envolve sensores no solo que detectam a umidade em nível milimétrico. Esses sensores se comunicam via nuvem com satélites de previsão meteorológica. E a IA cruza tudo isso. Isso. A IA pega esses dados, cruza tudo e instrui drones para aplicarem água só nas coordenadas exatas onde realmente precisa. Caramba! E eles ainda preveem o impacto na safra? Sim, e já ajustam o preço de venda na bolsa de mercadorias. Tudo isso acontece simultaneamente. Mas repara numa coisa. Fica a dúvida. Se a máquina coleta o dado, analisa o cenário e já executa ação corretiva, isso não torna o profissional essencialmente obsoleto em toda a cadeia produtiva? É o medo de muita gente. Total. Onde fica o trabalho humano no meio de tanta autonomia sistêmica? A pesquisa argumenta muito bem que o humano não se torna obsoleto, mas o papel dele sofre um deslocamento radical. O humano deixa de ser o executor da tarefa braçal ou repetitiva. E vira o quê? Passa a ser o arquiteto e o auditor do sistema. É uma mudança de modelo cognitivo, sabe? Então, em vez de operar a máquina com as mãos, O novo profissional precisa ter pensamento crítico. Precisa definir os parâmetros éticos e lógicos para a inteligência artificial. Precisa interpretar as anomalias que a máquina aponta. o que evapora não é o emprego em si, mas a função estritamente técnica, rotineira e previsível. Exatamente. O que exige uma capacidade de leitura de contexto muito maior. O que nos leva a um gargalo logístico enorme. Porque se a gente está delegando a tomada de decisão para os algoritmos e para essa malha gigantesca de sensores em hospitais, fábricas, semáforos de cidades inteligentes, Sim, a cidade inteira conectada. como é possível confiar na integridade desse processo todo num cenário onde uma inteligência artificial pode, sei lá, gerar dados falsos de forma muito realista ou um servidor central pode ser hackeado? Como não entrar em colapso? Aí que a pesquisa introduz um elemento que frequentemente sofre muito preconceito ou é mal interpretado, a Web3. A verdade, a famosa Web3. E há uma clareza muito necessária nos documentos sobre isso. No debate público, a Web3 e a tecnologia blockchain foram por muito tempo sequestradas pela especulação financeira das criptomoedas. O pessoal só pensa em ficar rico rápido, né? Pois é. Mas a leitura analítica aqui foca na infraestrutura. A Web3 não é uma tecnologia concorrente da inteligência artificial ou substituta da quarta revolução. Ela é a camada de confiança. Exato. Se conectarmos isso ao cenário maior, se a IA é o cérebro tomando decisões e a internet das coisas são os sentidos captando informações pelo mundo, A Web3 atua como o sistema imunológico dessa rede toda. perfeito. Ampliando a capacidade de comprovar, coordenar e transferir valor de forma segura e verificável. Vamos destrinchar como isso funciona na prática, para a gente sair do jargão e ajudar quem está ouvindo a visualizar. O material fala muito sobre contratos inteligentes, os smart contracts. Sim, os smart contracts são a base disso. Se o nosso sensor lá na fábrica detecta que uma peça vital vai quebrar na próxima semana,
a IA encomenda a peça sozinha com o fornecedor do outro lado do mundo, certo? Certo. O sistema prevê e age. No passado, a gente precisaria de um humano no departamento de compras validando a transação, outro humano na logística confirmando o envio, um auditor no meio do caminho, o banco centralizando e aprovando o pagamento. Um processo lento e cheio de atritos. O que a infraestrutura da Web3 faz é eliminar todos esses intermediários através de um código autoexecutável. Mecânica é brilhante pela eficiência dela. O contrato inteligente é basicamente um protocolo gravado em blockchain que é um registro distribuído e imutável. Ninguém apaga ou altera. Exato. Quando a condição é satisfeita, tipo a transportadora registrou via GPS que a peça finalmente chegou na fábrica, o contrato libera o pagamento automaticamente. Sem que ninguém precise aprovar, carimbar ou auditar na mão. Sem atrasos, e o registro fica ali, auditável publicamente e impossível de ser falsificado retroativamente. Cara, isso muda completamente o jogo das profissões tradicionais. O advogado, por exemplo, não escreve mais apenas contratos em papel que dependem de um juiz para serem cumpridos se rolar um calote. A lógica jurídica passa a ser traduzida em código de programação. E a contabilidade também. O contador não passa o mês inteiro conciliando notas fiscais, porque a transação já nasce conciliada de forma definitiva na rede blockchain. É uma loucura. A capacidade de comprovar a autenticidade torna tudo descentralizado. E é aí que o conceito de propriedade digital via NFTs se afasta totalmente daquela ideia de vender desenhos virtuais de macacos por milhões. O hype puro. Exato, foge do hype e entra na utilidade real. O material aponta o uso prático de NFTs como prova inquestionável de propriedade. Tipo o quê? Ingressos com autenticidade pública, diplomas, certificados verificáveis, programas de fidelidade interoperáveis entre várias empresas. Quando o dado é estruturado dessa forma na Web3, as pessoas recuperam a soberania sobre a própria informação. Em vez de depender de servidores fechados controlados por 3 ou 4 megacorporações de tecnologia que são donas da internet hoje. Exatamente. A Web3 descentraliza esse poder. É aqui que a coisa fica realmente interessante. E eu diria até um pouco assustadora, porque a pesquisa aborda uma ferida social muito exposta e faz isso com muita sobriedade, sem aquele otimismo ingênuo. A questão da desigualdade. Sim, se as regras do jogo estão mudando de forma tão estrutural para todas as profissões, o que acontece para a força de trabalho atual que precisa pagar boletos amanhã? A tecnologia não é neutra, né? Com certeza não. E o texto alerta que a revolução não chega igual para todos. Se não vier acompanhada de formação massiva, ela pode funcionar como um novo filtro de exclusão cruel. E a natureza dessa desigualdade é totalmente diferente do que a gente via nas décadas passadas. Nos anos 90, o fosso digital era medido pelo acesso físico. Quem tinha computador em casa e quem não tinha. Mas a fonte traz uma provocação profunda ao redefinir isso. Hoje, duas pessoas de origens socioeconômicas completamente distintas podem estar usando exatamente o mesmo modelo de smartphone, conectadas à mesma rede Wi-Fi gratuita numa praça. O aparelho é o mesmo, o acesso à internet é o mesmo, mas o abismo entre elas é gigantesco. Porque a diferença não está na banda larga, está no repertório. Não basta ter internet no celular. Pois é. Dar um aparelho conectado à internet não resolve absolutamente nada se a relação do indivíduo com a rede for passiva. Se uma pessoa usa a conexão só para rolar o feed de redes sociais e infinitamente consumindo dancinhas e vídeos curtos, ela não está participando da revolução digital. Ela está sendo consumida por ela. O tempo dela, os dados, a atenção. Tudo isso é o produto sendo extraído e vendido para os anunciantes. Enquanto isso, do outro lado dessa mesma rede Wi-Fi, um indivíduo com letramento digital está usando essas mesmas ferramentas para criar ativos, para empreender, para se proteger. Ele usa a tecnologia como alavanca. E a divisão agora é entre quem entende a linguagem das máquinas para gerar valor e quem é apenas um consumidor final passivo. E é exatamente nesse ponto crítico, nessa necessidade de letramento digital profundo, que os autores introduzem a solução integrada. Eles detalham a proposta do aplicativo Versum.
Então, o que tudo isso significa para quem quer correr atrás do prejuízo? A plataforma da Verson é descrita como uma ferramenta de democratização desse conhecimento. O app é 100% gratuito e todo em português. O que quebra logo de cara a barreira do idioma e do custo. Feito para todas as idades, classes e regiões do Brasil. Sim, mas a tese principal do material deixa muito claro que o valor real do app não é a gratuidade solta, é a jornada integrada de aprendizado. É a estrutura dos 7 módulos, né? Exato, eles não são conteúdos isolados. O primeiro módulo é a Revolução Digital, que dá toda essa base histórica que a gente conversou. Para entender o contexto da transformação. E logo depois vem a Web 3, que eles colocam como a nova arquitetura da internet. Seguida por blockchain e criptoativos, que explicam a infraestrutura de confiança. Depois tem o módulo de NFTs, ensinando sobre propriedade digital e autenticidade. Aí tem o de realidade aumentada e virtual, mostrando as novas interfaces imersivas. E o de inteligência artificial sobre automação e sistemas inteligentes. E eles fecham com um módulo de programação. Sem esquecer do Version Helper, claro. Ah, o mentor digital, né? Sim, um mentor guiado por inteligência artificial que fica disponível 24 horas por dia para tirar dúvidas e personalizar o ritmo do aluno. Mas espera aí, eu preciso fazer um contraponto aqui. Pode falar. Com a inteligência artificial escrevendo códigos inteiros em segundos hoje em dia, ainda faz sentido ter um módulo de programação na grade? Não seria o equivalente moderno a fazer um curso de datilografia? Eu entendo perfeitamente a dúvida, mas o material esclarece isso de forma muito fundamentada. Achar que a programação está morta por causa da IA é olhar só para a superfície. A IA resolve a sintaxe, os códigos específicos. Mas a lógica por trás. Exato. O letramento exige o pensamento computacional. A programação ali serve como base lógica para a pessoa aprender a criar tecnologia e não apenas dar comandos rasos no chat GPT. Entendi. Se você não sabe como a máquina estrutura o pensamento, você nem sabe qual problema pedir para a IA resolver direito. Precisamente. A programação ensina você a ser o arquiteto do sistema. E isso reforça o valor de toda a jornada da Verson. O poder está em compreender a convergência. O aluno é preparado para entender e atuar nesse novo mundo de forma ampla. Incrível! Isso amarra perfeitamente porque aprender tecnologia não é mais luxo de quem é nerd ou de quem mora no Vale do Silício. Definitivamente não é mais um nicho. É a ferramenta moderna para crescer profissionalmente, aumentar a empregabilidade ou até empreender melhor. É o passaporte para participar com autonomia dessa nova economia digital, entendendo o futuro antes da grande maioria. E isso levanta uma questão importante, que é um último ponto do texto que a gente ainda não tinha explorado. Qual é a provocação final? O texto da fonte diz que o futuro não será definido apenas por tecnologia. O sucesso da sociedade vai depender muito de governança, segurança, interoperabilidade e da nossa capacidade social de adaptação. Ou seja, não é só sobre o indivíduo se salvar aprendendo a usar máquinas. Exatamente. Nós estamos aqui focados na urgência de se preparar para o mercado, mas será que as nossas instituições, as escolas públicas e os nossos governos estão se adaptando rápido o suficiente? Para criar as regras de proteção desse novo mundo, né? Sim. Ou será que nós estamos, por inércia, deixando o nosso futuro coletivo ser governado apenas pelo software e por quem escreve os algoritmos? Nossa, essa é uma reflexão pesada para a gente fechar. Fica esse convite à reflexão contínua para todo mundo que acompanhou a nossa análise de hoje. A infraestrutura já mudou e a ferramenta de adaptação, como o app Versum, está na palma da mão. Não dá mais para ignorar. A gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal!